por mais um dia. Pode tomar o teu assento em nome do Senhor Jesus, que Deus sabe que você tem reverência a Ele, né? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Santo Senhor. Agradeço primeiramente a Deus, ao pastor Paulo, no convite, em nome do Senhor Jesus, né? A pastora, os demais irmãos em Cristo Jesus, a minha esposa, minha companheira. Peço perdão que cheguei um pouquinho atrasado, não gosto, mas minha esposa fez uma cirurgia, né? Cortou 2 tendão do dedo e para mim fica difícil. Eu cheguei do serviço, né? E aí tem que ajudar a tomar banho, fazer comida, tem que pentear o cabelo, amarrar o cabelo dela, eu não sei, então aí é uma luta. A experiência está sendo importante, porque tem coisas que Deus vai traçando uns caminhos, agora a gente vai nos ensinando. É Deus! Porque às vezes, igreja, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, nós pensamos de uma forma e Deus pensa de outra. É Deus! Nós queremos de um jeito e Deus quer de outro. É Deus! Né? A gente nunca que vai pensar, eu nunca pensei na mãe da minha esposa, nunca que eu pensei que ia fazer isso. Então aquilo às vezes que nós pensamos que nós vamos fazer, Deus, por isso que Ele fala que nós temos, se não estiver preparado, Ele está aqui nos preparando. Aleluia! Né? Então ali por isso que nós chegamos um pouquinho mais, minha coisinha atrasadinha, eu não gosto, mas peço perdão para os irmãos. Irmãos, abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículo Eita 17. Deus! Capítulo 13, versículo 17. Louvado seja o nome do Santo Senhor. É tremendo eu ouvi aqui o Espírito Santo de Deus falar. Os louvores, eu ouvi o Espírito Santo dizer ali que é Deus! Oh, aleluias! Né? Deus sabe do jeito que nós chegamos aqui. Aleluia! Deus te conhece, aleluia! Glória a Deus! É como se fosse aquela mulher do fluxo de sangue, aleluia! Às vezes a gente chega sangrando, aleluia! A gente chega, aleluia! Né? Como diz, se arrastando, aleluia! Aquela mulher do fluxo de sangue, aleluia! Louvado seja o nome do Santo Senhor! Nós podemos ver ali que, louvado seja o nome do Santo Senhor, igreja, que tem várias coisas aquela mulher, como aquela mulher estava psicologicamente, fisicamente, né? Espiritualmente, aleluia. Às vezes a nossa vida é assim. A gente chegamos aqui sangrando, aleluia. Às vezes as pessoas olham em mim e você, louvado seja o nome do Santo Senhor, vê nós com um sorriso. É Deus! Né? No rosto, mas só Deus te conhece. Só Deus conhece no profundo, no oculto, no escondido. Aleluia. No íntimo. Por isso que Deus falou que eu fiquei, né? Prestei bem atenção. Falei, nossa, Deus já falou comigo. Estou satisfeito. Porque Deus conhece a sua fraqueza, a sua força, né? O seu esforço de estar aqui na presença do Senhor. Amém, igreja? Então em Êxodo capítulo 13, no versículo 17, diz assim: a partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse um caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, mas levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Repita comigo: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Igreja. Aleluia! Levem glória a Deus! os ossos daqui. Aleluia.
Os israelitas partiram de Sudom e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Glória a Deus, né? Eu creio que é uma palavra a qual nós já talvez você já ouviu falar, mas a palavra do Senhor se renova a cada momento, a cada instante, a cada vida que nós fizemos. Bom, nós podemos ver aqui, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus ele tem um plano, Deus ele tem um projeto, Deus ele tem um modo de tratar comigo e com você. Porém, aleluia, se você for ler na Bíblia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, você fica às vezes perguntando, mas por que aconteceu isso? Não é por quê, irmão, para quê? Para que a glória de Deus, aleluia, se manifesta. Para que a glória de Deus resplandece sobre a tua vida, para que o povo, ou as pessoas da sua família, ou as pessoas, aleluia, do mundo, vejam que você, aleluia, é diferente. Por quê? Porque o povo tem que ver, nós olhar e ver assim, né? Como que esse povo aguenta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Então nós temos que ter essa diferença. Aleluia. E mostrar para eles que nós não somos fortes sem Deus. Sem Deus nós somos nada. A palavra de Deus diz que nós não somos nada sem Deus. Né? Então nós temos que ter Deus. Andar com Deus. Ter intimidade com Deus. Para que nós possamos entender, compreender qual a perfeita, boa vontade do Senhor. Para que nós possamos, aleluia, não amoldar o mundo ao padrão deste mundo. Porque o padrão deste mundo, irmão, é diferente de Deus. Né? A palavra do Senhor diz que nós estamos nessa terra, mas não somos dela. É Deus. Não pertencemos a ela. Aleluia. A Bíblia diz que este mundo já é do maligno. É interessante, irmão, quando nós estamos vendo tantas pessoas desistindo do Evangelho, aleluia, por falta de conhecimento. É isso que acontece com o povo, aleluia. Nós vimos, aleluia, aleluia, que quando a pessoa, aleluia, é escolhida por Deus, ela passa pelo moinho, passa pela fornalha, passa pela cova dos leões, passa, aleluia, pelo fogo, mas Deus, aleluia, sempre está conosco. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ei, eu conheço tantos homens que passou muito mais do que eu estou passando, aleluia, e não desistiu. E conheço também muitos que passam por pouquinha coisa e desistiram. Mas aí é que está. Eis que mostrarei a diferença. A palavra do Senhor diz, aqueles que me servem e que não me servem. Oh, Deus livre! Nós temos que ter essa diferença. Aleluia, Deus. Nós temos que fazer essa diferença. Aleluia. Oh, Deus Mas para tremendo! fazer essa diferença, nós temos que ter essa comunhão. Vamos dizer, este casamento. Aleluia, Deus. É como o teu casamento. Você não compartilha com a sua esposa ou com o teu marido o que você vai fazer, aleluia, ou o que acontece. Assim é eu e você com Deus. É Jeová! Nós temos que compartilhar com Deus. Senhor, tu está vendo, além dele ver, nós temos que falar, igreja. Senhor, em oração. A Bíblia diz que, aleluia, o segredo da vitória, da chave da nossa vitória, da comunhão com Deus, é Deus. Aleluia, Aleluia. é oração. Glória a Deus. Você pode ver que tem várias passagens da Bíblia que fala várias coisas de Deus, mas não fala sem oração. Você não vai vencer sem oração. Aleluia. Glória a Deus. Fala que você vai vencer a batalha, que você vai vencer, mas sem oração não vai. Sem oração nós devemos orar, irmão. Aleluia. Porque essa oração significa o quê? O casamento. É a comunhão de você. Ah, pastor, uma pessoa falou para mim assim, uma pessoa falou para mim, eu não sei orar. Eu falei para ela, irmã,
Louvado seja o nome do Santo Senhor. Sabe sim. Sabe quando a senhora senta com alguém para contar os seus problemas? Alguém, um vizinho, ou um amigo, uma amiga. Aleluia! Faça isso com Jesus. É Deus. A oração, irmão, Aleluia! é conversar com o Pai. Ô, papai Aleluia! querido! Você pode ver que Jesus, antes dele fazer o milagre, tudo que ele ia fazer, ele ia orar. Daniel venceu como as covas dos leões. Aleluia! Antes de ir para a cova, ele Jeová! estava sempre em oração. Sempre ele estava orando. A Bíblia diz quantas vezes ele orava ao dia? É 3 Deus! vezes ao dia. Aleluia. Eu falo comigo, que orar até pouco, está comentando aqui primeiro. Aleluia. É Deus! Louvado seja. É, porque dá para nós orar, mas é por causa do trabalho. Muitas das vezes é. Porque nós ficamos focados nas coisas da terra. A palavra de Deus fala: buscar primeiro as coisas que vêm do Céu! Aleluia. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas acrescentam. Dá para orar no serviço? Dá, irmão. Dá, porque hoje eu estava lá e eu falei assim, eu estou orando muito pouco. O Espírito Santo falou para mim: ué, vai trabalhando orando. É Deus! Aleluia. Verdade, É Deus. Espírito. Glória a Deus. Aleluia. É, irmão. Nós andamos lá na igreja, que é fácil nós vir, aleluia, e ficar aqui em espírito. Eu quero ver quando nós saímos daqui. É Deus! É quando nós estamos sozinhos, é quando nós estamos, aleluia, no trabalho, é quando nós estamos na rua. Aí que Deus fica nos observando. Aqui é fácil dar glória a Deus, aleluia. Aqui é fácil, às vezes, nós orar, abrir a Bíblia. Quero ver abrir a Bíblia em casa, orar como Daniel 3 vezes. É Jeová! Ah, mas como disse aqui, né, o serviço. Você tem a hora do seu almoço, não tem uma horinha de almoço? Cedo, antes de você sair, pode orar. Tem a hora do almoço, que você ore 10 minutos. Não precisa ser muito, mas um pouco com Deus é muito. Aleluia. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Por isso que Deus fala lá em Mateus 6,6: fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que Deus vê. Sabe o que Deus vê? É o que me chamou a atenção quando fala que Deus vê, irmão. Sendo que eu estou orando, mas por que Deus, em vez dele ouvir, ele está me vendo? Eu fiz essa pergunta. O Espírito Santo de Deus, falei: a gente fica até que, como eu disse aqui, a oração é uma conversa. E eu perguntei para o Espírito Santo: por que a palavra está falando que Deus vê? Mas eu estou orando, falando, ele tinha que estar me ouvindo. Aí o Espírito Santo falou: ele vê a intenção do meu e do teu coração. É Deus! Aleluia! Aleluia! Muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe. Glória a Deus. Eita Deus! Aleluia! Lindo! Você pode ver que o mundo às vezes fala de Deus, mas não tem. O coração dele está longe. Eita Jeová! Aleluia! Ele fala de Deus aqui, já está logo aí na frente pecando, está fazendo as coisas que desagradam a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que Deus fala, ele conhece a intenção, ele vê o por dentro, aquilo que eu não vejo, você não vê. É interessante. É Deus! Isso, irmão. Ô papai querido! É interessante que Deus te conhece, como a irmã foi falando aqui. Louvado seja, às vezes você vem sangrando, vem, aleluia, Deus conhece ele, por isso que ele te vê. Ele não vê você por fora, ele vê você por dentro, aleluia. Aleluia. Por isso que ele ainda falou aqui, louvado seja o nome do Senhor. Deus vem ao seu, Deus certamente virá em seu auxílio. Deus vem ao seu auxílio, porque ele te vê, ele te conhece. A Bíblia diz que o bom pastor conhece as suas Isso. e as suas ovelhas conhecem o seu. Ele é nosso Pai. Ó, ele é Deus do mundo. Por isso que ele acabou de falar aqui. O mundo fala de Deus, mas não é de Deus. Oh, aleluia!
Deus, o Pai conhece, nós somos filhos. Deus conhece o seu filho. Quando ele se converte, pastor, mas peraí, o senhor está falando mal, não. Eu estou falando que aqueles que não fazem a vontade de Deus não é filho dele. A Bíblia fala. A palavra de Deus é clara. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu, certa lá atrás, era filho do diabo. Eu fazia tudo que te agradava a Deus. E olha ainda que se eu não vigiar na presença de Deus, porque ainda sou carne, ainda erro. Por isso que a palavra de Deus ela é clara, reta e correta. Vigiai e orai. É Deus. Vigiai e orai para que não caia em tentação. E aí? Então quando nós caímos em tentação, caímos por quê? Porque não ficamos orando. Sabe por causa de quê? Porque se nós orar, aleluia, comunhão com o Pai. E a Bíblia diz que todo aquele que está em mim, eu estou em vós. Então, se Deus está em mim, em você, nós orando, vigiando e orando, quando vem a tentação, quando vem os pratos, quando vem os manjares, nós estamos preparados para dizer não. É Deus. Aleluia. Quando vem, aleluia, né? Os manjares do mundo, aleluia, nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que devemos fazer e o que não devemos, porque nós já não somos mais criança. Porque Deus era assim, ele fala, quando vocês eram criança, eu falava com vocês como criança, quando vocês eram menino, falava como, agora vocês já são adultos. Você entende por que nós vemos muitas pessoas caindo aí? Aleluia, muitas pessoas desistindo, aleluia, do Evangelho, porque não estão preparadas. Não estão preparadas. Acha que vir para casa, para a igreja, que é o templo, aleluia, vir só aqui, irmão, é o primeiro passo. Vir para a casa de Deus, aceitar o Senhor Jesus, é o primeiro passo. Mas temos que dar continuidade. É, Jeová. A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Santo Senhor, né? É como nós assistimos um filme. Tem o começo, o meio e o fim, né? Você pode ver que o começo do filme começa ali um pouquinho meio razoável, ali no meio já começa a ficar meio agitado. Aleluia. Né? No meio, a palavra de Deus diz que Jesus, quando reuniu com seus discípulos, ali tinha uma multidão. Ele despediu da multidão e disse para os seus discípulos o quê? Vamos entrar no barco e atravessar a margem ao outro lado do rio ou do lago. Tem várias versões, mas que seja do rio, porque naquela época lá, se não me engano, acho que era o Rio Jordão. Atravessar do outro lado do rio. Louvado seja o nome do Santo Senhor, né? Não convém se era rio, convém que ele disse que iam atravessar do outro lado. Então, quando eles entraram no barco, aleluia, enquanto você está em terra firme, quando você está com Jesus, aleluia, né? Nós estamos com ele em terra firme, você sente ser seguro. Eita Deus! Oração, Aleluia! aleluia, né? Tem uns que é assim, quando está com Jesus em terra firme, ele, aleluia, ele acha que está, né, forte. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser que nem um povo que fala na Bíblia, um povo diferente. Aí Jesus entra no barco e os discípulos também. Diz que indo adiante, diz que quando chega no meio o quê? É Deus! Eu me lembro quando eu comecei, aceitei o Senhor Jesus, fui batizado, louvado seja o nome do Santo Senhor. Eu saí, irmão, lá do Rio, louvado seja o nome do Santo Senhor, fui embora para casa,
comprei, tinha comprado já um microfoninho, comprei, aleluia, um aparelho de som, cheguei em casa, fiquei louvando, aleluia. Era maravilha, no comecinho, louvado seja o nome do Santo Senhor. Eu não tinha luta, não tinha prova, não tinha Deus! eu não tinha nada, irmão. Oh, aleluia! A Bíblia diz que a porta é estreita. Eita, glória, é mesmo. É, Jeová. É que nem um funil. Fala, meu. Quando você começa, é que nem um funil. É, Deus. Vai, é fácil. Eu creio que foi na vida de Jesus assim. Foi. Oh, Deus, aleluia! Nossa, mas na sua disposição, aleluia! Eu vou é que não a torneira, aleluia! Já viu que a torneira espanada? E contava com uma, ai Jesus, vai! Fala mesmo, Isso papai! é perigoso. Oh, Deus! Porque a Bíblia diz que tem que ter, tudo tem que ter uma porção. Não pode ser nem muito e nem pouco. Tem que ser moderado. Eu lembro, passava um já, ó, Jesus te ama, meu. Eu tinha uns que no começo que começaram a ter que cortar a voz de mim. Ô, Glória. Tá legal um santo querer pregar, de querer falar de Jesus. Mas louvado seja Deus, nós estamos até hoje. Diminuiu um pouco, mas ainda estamos. Glória a Deus! Ainda com pouca fé, não negando o nome de Jesus. Aleluia! Ô, glória! Porque a gente vai amadurecendo, Deus vai ensinando como é que é. Aleluia! Não é por muito falar, irmão. É falar na hora certa, no momento certo. É ter comunhão com Deus. Se Deus falar pra você, vai e fala. Aí você fala. Por isso que tem que estar em comunhão. Tá ligado? Estamos ligados aí, igreja? É, A Jeová! oração liga. A oração liga. Vigiai e orai. Aí quando você, aleluia, a pessoa, aí eu falei, mas por que será que essas pessoas estão correndo de mim? Aí eu cheguei até ouvir algumas pessoas falar. Até isso Deus permite, irmão. Chegou no meu ouvido, aleluia. A pessoa chegou e falou assim, você está tão fervoroso que as pessoas estão até correndo de você. É, Deus! Ela disse que você não para de falar de Jesus. Tem hora que até fica meio chato. Aí aquilo me chamou atenção. Eu falei, opa, não é que nem a torneira de casa, né? Que você aperta ela, ela vazava. Pá! Eu tava querendo a torneira. Aí eu falei, vamos trocar a buchinha então. Aleluia. É, Vamos Deus! buscar mais. Aleluia! Buscar sabedoria. Glória a Buscar Deus. sabedoria. Vem, Senhor. Me ensina como pregar, me ensina como ganhar alma. Porque é assim, irmão. Nós temos que ser preparados para que nós não caia em tentação, nem em tentação do mal e nem em tentação também de, aleluia, de nós queremos fazer coisas que não é da nossa alçada. Porque às vezes, aleluia, por nós não ter comunhão à igreja, por falta de sabedoria, discernimento, oração, comunhão, contato, nós, aleluia, perdemos esse momento com Deus, que Deus fala assim, ó, aleluia, se é momento de você ir, quando você está em oração, Ele vai falar com você. Você lembra quando Deus catou Pedro? Aleluia. Pedro não, tá passando aí Saulo de Tarso. Lembra quando ele foi, aleluia, convertido, que falaram, aleluia, para ir lá, louvado seja, tirar as escamas do peixe, dos olhos dele? Ele estava em comum, mandou ele. Aleluia. É assim que nós temos. Aleluia. Ah, não, mas eu vou lá orar porque eu quero. Jesus, irmão, presta bem atenção. Quando Jesus foi atentado 40 dias e 40 noites pelo diabo, Jesus foi para onde? Jesus foi para o deserto. Sim, sim. Mas ele foi porque ele quis? Foi levado. Por quem? Espírito Santo. Ô, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Tá ligado, pastor? É isso aí. Vocês entenderam? Quando tem comunhão com Deus, Ele mostra em sonho,
ele fala em sonho, ele fala e mostra visão. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Ou ele usa uma outra pessoa, mas geralmente, primeira coisa, ele vai usar você. Ele vai falar com você, se você tem comunhão com ele. Porque aquele povo lá, lembra como Daniel foi usado? Louvado seja o nome do Santo José, na cadeia, preso. Deus falou com ele em sonho, deu revelação de sonho. Aleluia! Assim somos nós. Nós não somos diferentes daquele povo. Nós só fazemos parte dessa nação. Naquele dia eu quero estar lá. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Né? Eu estou aqui, aleluia, com falha, com pecado, mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. E quantos que já pararam? É então, Deus. Seja glorificado a Deus por você estar aqui. Ainda sangrando, ainda que seja com dor, né, cansado, aleluia, mas com pouca força, não negou de vir aqui glorificar. É Deus. Então, igreja, nós podemos ver que a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Santo Senhor, nós temos que orar, buscar mais intimidade, e para aqui, voltando, que não saiu da palavra, em oração, e que Deus ele tem plano e ele faz projeto, ele tem projeto na minha e na tua vida. Mas por muitas das vezes somos nós que impedimos o trabalhar de Deus. É Deus. Aí nós queremos falar que é o diabo. Mentira. Foi escolha minha e sua estar aqui. O Espírito Santo tocou. Vai. Nós obedecemos, mas quando nós queremos obedecer, É Deus. se não tiver comunhão, irmão, nós não vem. Se não tiver oração, você não vem, irmão. Se você não tiver comunhão com o papai, como eu disse, o pai tem coisa boa para dar para o filho. Ele não fala lá na palavra? Vocês que são pais da terra, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Quanto mais eu, Pai seu celestial. Eita Deus. Então, para nós, ele é o nosso, não é Deus, ele é Deus para o mundo. Para nós, ele é o nosso Pai. E o Filho, aleluia, o Filho, ele tem que ter comunhão com o Pai. Né? Garanto que quando você pega seu filho ali, o que seu filho chama você? Pai, mãe, né? É a comunhão. Pode ver que seu filho, ele perto de você, ele se sente. Se você falar para ele: filho, vai lá que o pai está te olhando. Mas se você falar às vezes para ele: filho, vai lá não sei aonde. Ah não, pai, muito longe, eu não vou não, perigoso. Se o senhor for comigo, eu vou. Se você põe seu filho às vezes num lugar de risco, e você falar: pode ir, filho, o pai está aqui te segurando. Ele pode até ir com medo, mas ele vai, porque o pai está perto. Deus! Deus está falando: tira esse medo. Deus tem, tira esse medo. O medo atrapalha. O medo atrapalha, irmão. Porque das vezes o medo, aleluia, ele tanto ele faz bem, mas nós temos que ter discernimento. Por isso que tem que ter comunhão com Deus. Porque se você tiver medo, aleluia, sem Deus, é perigoso. Você nem sai dentro de casa. Nem sai, olha as coisas ali. Né? Ontem eu vi lá mataram um rapaz trabalhando em Canas. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então nós estamos vendo o mundo está ficando, aleluia, como está na palavra. E nós devemos, aleluia, estar enquadrado também nesta palavra. Porque nós não somos, porque Deus dá livramento. Quantos livramentos Deus já te deu? Aleluia. Então, irmão, louvado seja o nome do Santo Senhor. Nós olhamos aí e vemos muita gente. Rapaz, acho que mais de um mês se nós fomos atrás do pastor lá.
tem mais um mês. Um homem que pregava muito, não vou citar o nome dele, claro que não, orando pela vida dele, mas um homem que pregava muito, até na minha unção ele foi, na unção minha de pastor, louvado seja, eu tenho lá no vídeo gravado, aleluia. Eu encontrei com ele, irmão, tinha carro, casa, tinha família, aleluia, e se afastou do caminho. Aí o que aconteceu? Encontrando com ele lá, eu olhei e falei, nem acreditei que era. Aí minha esposa não conhece ele, eu conheci, nós estávamos de moto. Eu olhei, passei e falei, mas é ele. Eu olhei, parei a moto, falei, não é possível. Olhei, era ele. Eu falei com minha esposa, nós vamos esperar ele. Na hora que ele passar aqui perto, eu vou dar um abraço nele. Aleluia. E ele parou. Assim que eu parei a moto, eu olhei para trás, ele olhou, ele me reconheceu, ficou com vergonha. Aí eu falei para minha esposa, ele ficou com vergonha. Aí ele atravessou o outro lado da rua, da avenida. Aí eu falei para minha esposa, eu vou lá, vamos lá, vamos. Aí dei uma volta com a moto, fomos. Eu falei, ô pastor, Pai do Senhor, vamos conversar um pouquinho, chega aí, meu querido. Ele veio com a cabeça baixa. Eu falei para ele, não, levanta essa cabeça, rapaz. Vem cá, desce da moto, dei um abraço nele, falei, Jesus te ama. O que eu podia fazer mais com esse homem? Ele já conhece. A única coisa que a gente podemos fazer é amor. Abraçar. Aí eu falei para ele, se você quiser ir na minha casa, tomar um banho, se você quiser que eu faça sua barba, se você quiser alguma coisa, irmão, amanhã eu venho pegar você aqui, aí você vai lá em casa, a gente passa um dia em casa, almoça com nós. Aí ele falou, então amanhã você vem buscar, eu falei, vem. Foi numa quinta, isso na sexta eu fui. Chegou lá e encontrou com ele lá, irmãos. Por isso que eu estou querendo contar esse testemunho, sabe por quê? Não se afasta da presença de Deus, não. Porque para voltar depois é difícil. Tenha comunhão. Não deixe isso acabar, não. Você não cair em tentação, ele caiu em tentação. Mas a própria palavra de Deus nos orienta. Aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. A causa das nossas quedas são os nossos pecados, irmão. Você não vê ninguém caindo ali à toa, irmão. Às vezes a gente dá um tupicão, cai, carnalmente. Dá um tupicão, às vezes até cai. Porque você tupicou. Às vezes nós tupicamos no pecado e cai, sai da presença de Deus por causa disso. E depois para voltar? Aí na sexta-feira eu fui. Aí ele falou, se eu estiver aqui, eu estou ali em 3 lugares que ele deu. Nós fomos num, não estava, fomos no outro, achamos ele. Aí falei para ele, vamos lá. Eu disse para ele, vamos. Ele falou, lá pastor, as minhas roupas estão lá no bar lá que eu deixei, a moça não está lá, a moça saiu. Eu falei, não, irmão, não tem problema não, pastor. Eu tenho roupa lá em casa, o corpo dele ele emagreceu bem. Então o corpinho meu é igual ao dele. Eu falei, eu tenho roupa lá em casa, serve para ele, serve para o senhor. Aí ele escorregou, não, hoje não, coisa e tal. Vou não, amanhã eu vou. Vocês estão vendo? Tá difícil, irmão. Vigiai e orai, para que não caia. Porque depois que cair, irmão, e o mundo aí fora está apresentando manjares. Por isso que Deus falou aqui, aleluia, né? Para nós ficarmos atentos. Tem estrutura. Não é só vir na igreja. Não é só aqui, irmão. Quando acabar o culto, você tem que levar essa presença para sua casa. Você tem que levar a presença. Oh, aleluia! Levar a presença. Glória a Deus! Você. Levar o Pai junto com você onde você estiver. Levar o Pai no serviço. Aleluia. Yes. Então, aqui, quando Deus falou aqui, para encerrar, em Êxodo, capítulo 3, versículo 17, quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não os guiou. Deus não os guiou, não foi o diabo. Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse caminho fosse mais curto. Às vezes,
Aleluia! Nós queremos atalho. Nós queremos que as coisas sejam mais fáceis. Não vai ser, nunca vai ser. Desde o começo da caminhada minha e sua, nunca foi fácil, vai ser. O reino de Deus é tomado à força. É Deus. Nós temos um caminho fácil. A porta é estreita, não é larga, é espinhoso. Como eu disse, comecinho vai tudo bem. No meio, os discípulos se apavoraram. Mas se apavoraram por quê? Eles ficaram assustados com o quê? Você às vezes fica assustado com o que está vendo. Deus não precisa do cenário. O cenário pode estar ruim. O cenário É Deus. mas Deus está no... Aleluia. Quando Deus está no barco, irmão, fica tranquilo. E Jesus, além de estar no barco, ele é o piloto. O piloto nunca, quando Jesus está no barco, ele nunca vai perder a rota. É Jeová. Ele estava lá aqui, ó. Meu Deus. Eles guiou por uma rota. Presta atenção. Só que quando chegou no meio, a tempestade veio. Jesus estava de que jeito no barco? Meu. Meu irmão, é uma tempestade. O quê? Você dormiu? É Deus. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque ele sabia que a confiança que tem no... Oh, aleluia. O filho tem que ter confiança no Pai. É Deus. Jesus, ele era guiado por quem? Pelo Pai. Nós somos guiados pelo Pai também. Nosso Pai. Ô glória! Não entenderam? Jesus dormindo. Os discípulos, Jesus estava querendo ensinar para ele. É o que Jesus está ensinando para nós essa noite. É Jeová. Por isso que nós temos que entender, irmão. O que Deus faz, a sua prova é o ensinamento. Aleluia, está doendo, está ardendo, está sangrando, mas é o ensinamento. É Deus. Vai curar, vai passar. Eles atravessaram, Jesus não falou? Seguir até o fim. Porém, vai até o fim. É Deus. Ô glória! Aleluia. Aí diz que vem a tempestade, Jesus dormindo, e você sempre apavorado. É isso que dá, você não tem comunhão com o Pai, ele está em oração. Tem conversa, oração e conversar. Não, você fica falando muito. É, Senhor, está doendo, está difícil, me ajuda, me socorre. Ei, aleluia! Não é difícil orar, não, é a prosa, como você tem com o vizinho, como foi falado naquela hora. É você sentar e conversar com o Pai, não é com o vizinho, não. É com o Pai. Glória a Deus. Aquele que pode te ajudar. O vizinho só pode te ouvir, escutar. Deus, além dele te ouvir, ele vai te ajudar. É Meu Deus. Deus, aleluia. Aí diz que eles ficaram apavorados. Aí Jesus foi ensinar para eles. Calma, vento, calma, tempestade, aleluia. Calma. Bom, eles atravessaram. Por que eles atravessaram? Jesus, antes de entrar no barco, ele falou, nós vamos entrar e atravessar do outro lado. Eles não ouviram, esqueceram. Muitas das vezes nós esquecemos que Deus já falou. Se Deus falou, É não, Deus. pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode se Aleluia. levantar, mas Deus já deu a palavra. Aleluia, Deus. É Deus tremendo. Nós se comporta de que jeito aquilo que nós vemos, isso que é o perigo. Você vê a tempestade, aí é um fantasma. Não tem nada disso, irmão. Se Deus falou que você vai, vai. Oh, glória. Se Deus falou que vai, vai. Aleluia, Deus. Não esquece o que Deus falou, irmão. Porém, sabe o que é? Nós queremos ficar pegando muita coisa. Queremos coisa demais. É só ouvir o que Deus já falou. Deus avisou nós lá atrás. Avisa todos os dias. O segredo é seguir Jesus, irmão. Prova, luta, você vai ter todo dia. Tempestade todo dia. Mas Jesus está no barco. Para quem vai se preocupar? Para quem vai ficar apavorado? É isso que Jesus está ensinando. Você pode ver que Pedrão, o Pedro, que a turma fala aí, que andou. Ele andou. A turma fala afundou. Mas ele andou. Depois de Jesus, que eu conheço o segundo que andou foi ele. E você pode ver quando, olha você ver como ele aprendeu. Quando Pedro estava preso, lá o anjo chegou para soltar ele estava de que jeito? É Deus. Aleluia. Oh, Jeová. Pastor já pegou. É Deus. Jesus. Aleluia.
Pedro estava preso. Quando chegou lá, o que aconteceu? Pedro estava doido. Porque ele estava... E ele sabia que era só passar basta para matar o Tiago, ele ia ser o próximo. Tá entendendo? O cara preso, sabendo que vai ser morto, ele cai aqui. Sabe por quê? Porque ele aprendeu lá. É, Deus. Ele aprendeu lá. Aleluia! Eu também vou. Ah, vai ser morto, vou. Jesus falou: se morreres por mim, não morrerá, viverá. É A Deus! morte. Ele aprendeu. Oh, aleluia! Ele aprendeu. Deixa Jesus te guiar. Aleluia. Deixa. Vai vivendo, vai. Ele vai levar nós por esse caminho mais longo, mas é vitorioso. É. Mais árduo. Pode ver. Ele falou aqui, ó. Era um caminho. E, embora este caminho fosse mais curto, mas pois disse, se eles se defrontarem de guerra, com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Sabe o que Deus está falando? Ele não quer levar o seu caminho mais perto, porque ele sabe que você vai defrontar com o mundo. Sabe o que Deus está falando? Cuidado com você andando no mundo aí. Às vezes você vai para o caminho mais fácil aí. Ah, vou passar por aqui, tem uma biqueira, desvio. Ah, tem. Foge. Dá a volta lá, mas é mais longe. Aqui, esse caminho, sabe quantos dias mais ou menos que era? No estudo fala. Acho que é 14 dias. Uns falam 3 dias, mas se não me engano é 14 dias para chegar à terra prometida. Para chegar lá. Aleluia. Embora esse povo estava preparado, acharam que estava. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó. Assim Deus fez o povo da volta ao deserto. Né? O deserto. Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Glória a Deus. Saíram preparados. Mas Deus sabia que os filisteus iam destruir eles. Se eu levar isso daqui, eles estão preparados para a luta, mas vão perder. Está entendendo como é que é? Vigiar. Está vendo como é que você vigia? Deus, aleluia, levou aquele povo, porque aquele povo não sabia que ia encontrar o filisteu, mas Deus sabia. Então Deus, está vendo como é que é bom você seguir o pai? Aleluia! O filho obedeceu o pai. Ô, Jeová! Aleluia. Aí, a Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do Santo Senhor, que Deus não queria, Deus não quer te perder para o mundo de novo. Por isso que está doendo, por isso que está de tempestade, por isso que está o caminho está longe, aleluia! E você está reclamando por quê? Oh, Deus lindo! Oh, Deus tremendo! Fala Nesta, mesmo. para de reclamar, irmão. É Deus! Aliás, o Espírito Santo falou aqui para mim, não é nem reclamação, é murmuração. É Deus! Deus não se agrada de murmuração. Murmuração só atrai, aleluia, só coisas ruins. Murmuração só atrai coisas negativas. É Deus, essa maneira, Pai. A Bíblia diz, está difícil, Pai, graças em É em tudo. É, Jeová. Nesta beleza. Glórias. Por isso que quando o filho é obediente e tem comunhão, é fácil. Sabe por quê? Tá difícil. Ô, Sunamita, como vai tudo? Vai tudo? Ei! Mas estava bem para aquela mulher? É Deus! Ah, aleluia! É Jeová! Tá. É o que Deus está falando. Ele sabe, você que tem, nós é que tem que saber a quem nós estamos servindo. A quem nós colocamos, aleluia, deleita, descansa e confia. Oh, glórias. Ah. Aleluia. Hã? É Deus! Falar e forte. Ô, papai querido! Muitas das vezes nós falamos, eu também. É experiência que eu passei e estou passando. E vai passar mais ainda. Ah. Não, nós não somos super-heróis, não. Sem Deus nós não aguenta, não. É Jeová! Maneira. Sem Deus nós já estávamos lá fora. Como muitos aí, mas louvado seja Deus, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Tá doendo, tá ardendo, a tempestade, tá vindo? Mas Deus tem a
Há um tempo. Fica tranquilo. Não se apavore. Não se desespere. Porque Deus cuidou daquele povo ali. Olha para trás, irmão. Mesmo você com desespero, mas Deus está te ensinando essa noite. Vai encerrar. Mesmo você com desespero, desesperado que nem o discípulo estava, apavorado aí. Ai meu Deus, que isso? Ele está te ensinando essa noite. A partir de hoje, aprenda isso. Deus não falou que ele está no barco? Você tem certeza que Deus está? Tem que ter? Eu tenho. Glória a Deus. Está ardendo, está doendo, está sangrando. Vai se prostrando. Mas que nem a mulher que fica com sangue. Está sangrando? Tá. Toca. Toca! Nós temos que tocar Jesus todo dia. Aleluia. Nós temos que fazer que nem a mulher que fica com sangue todo dia. Está aqui, ó. No manto dele, aos pés dele. Aos pés do Pai. Aleluia. Aleluia. É assim que você vai vencer. Para de ficar desanimado. Para de reclamar. Aleluia. Oh, maravilha. Ganhei a noite. Aleluia. Viu que gostoso? Viu? Tá ligado? O Pai do Senhor parou. Ouviu? Tá vendo aí o ensinamento aí pra nós? Ó, tava indo. Já ó, parou e ouviu. Assim nós, irmão. Sabe por que nós não paramos para ouvir Deus? Nós não paramos. Nós queremos, ó. Agora sai agora. Vamos jantar. Olha lá 10 minutos de oração. E outra, ora 10 minutos, mais hora. E não fica nem 10 minutos paradinho assim, ó, para Deus responder. É Deus. Olha! É Deus. E a resposta? O pai, ele é educado. Você fala, ele te ouve. Aí depois o filho também, diz que o filho também é obediente. Agora, pai, eu vou ficar quietinho. Quero ouvir. Glória. Mas sabe por que nós somos meio assim? Mas hoje nós estávamos aprendendo. Porque é tempestade, cercado de uma nuvem, a Bíblia fala, uma nuvem. Elas muitas das vezes não deixam nós ir o que Deus tem. Nós enxergamos muitas vezes a tempestade, mas não enxerga o que Deus falou. Não enxerga. Era melhor, por isso que Deus fala, é melhor que vocês não pensem. Porque vocês vêem e não enxergam. Sabe por quê? Nós temos o costume de olhar pelo o que nós vemos. Aquilo que você vê, às vezes, desanima. Mas Deus está falando com você. Não é o que você vê. É o que Deus falou. É Deus. Aleluia. Só para encerrar. Está gostoso. Só para encerrar. Presta bem atenção. José, quando cataram José e jogaram na cisterna, sim, quando cataram José e jogaram na cisterna, louvado, presta atenção aqui. Quando jogaram José na cisterna, cataram o manto dele lá, esse rapaz. Levaram, os irmãos não tiveram coragem. Quem sabia o plano de José? Mandaram o mandaram um outro lá, levavam o manto. Ele chegou e mostrou o manto para o papai Jacó, certo? O pai de José. O que ele fez? Ele falou assim, ó, reconhece este manto. O pai olhou, o que ele tinha feito para José, né? Conheço. Ele falou assim, teu filho está morto. Isso foi o pai que falou. Porque ele viu o manto. Vocês estão dizendo, vocês É Deus. Aleluia. Às vezes o que você vê, você fala que já não tem mais jeito. É Deus. Deus. E tem jeito! Ô, glória. Sabe o quê? O pai viu, olhou e falou, ele está morto. Colocou aqui no coração, ficou anos e anos triste.
Deus está falando, você tinha essa tristeza. Glórias. Aleluia. É Você Deus. vê? Meu filho não estava morto. O filho não estava morto. Mas ele já tinha decretado a morte. Pelo que ele viu. É Deus. E o que Deus tinha falado? Porque o filho falou para o pai. Ó pai, eu tive um sonho. Vocês comiam os peixes, papapá, se demarchavam. Mas esqueceu. Eu não vou comandar vocês. Eu vou governar vocês. Ah! O pai também esqueceu. Tá vendo com o que nós vê? É Deus. É o que nós vê. A fé é o fundamento das coisas que não. Ei. É daquilo que Deus falou. Mas ainda assim, Deus tem misericórdia de você e de mim. Ainda que você não enxergava, hoje você está enxergando, louvado seja o nome do Santo Senhor, Ele cumpriu a promessa na vida de cada um e vai cumprir na sua. É Deus. Esse é Deus. Aleluia. Depois o pai viu o Jacó, não viu o filho? Viu ou não viu? Chegou lá o filho, ó. Os irmãos nem reconheceram. Olha o plano de Deus. Como disse, Deus levou ele com uma rota curta, fácil. Tempestade. Foi preso, jogado na cisterna, acusado. Aleluia. Inocente. Às vezes nós somos acusados. Às vezes nós somos apontados. Às vezes nós somos caluniados pelos nossos sentimentos. Mas nós não desistimos. Porque nós sabemos o que Deus falou. Nós já sabemos o que nós vamos passar. José sabia. Ele tinha, falou Deus. Ele não murmurou. Ele sabia. Amém? Então aqui Deus colocou o que? Cuidou deles como está cuidando de nós. Colocou uma nuvem, né? De dia uma coluna de nuvem, adiante no caminho. Deus tem feito isso com você. Glória a Tem Deus. feito comigo. Aleluia. Olha para trás. Quantas coisas que você pensou que não ia vencer. Meu Deus. Olha, Olha aí. presta atenção. Tem coisas que nós queremos colocar primeira, segunda marcha. Deus está falando hoje. Dá uma ré e olha para trás. Olha quantas coisas você já venceu com ele. Amém? É Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Amém, igreja? Amém. É isso. Você vai ser contado, caluniado, vai vir tempestade todas as vezes, todo dia. Cada dia é uma preocupação. Mas preocupe só com hoje. Deus proverá. Aleluia. Deus está vindo ao seu auxílio. Em direção a favor de vós. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.